Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Vamos ao conteúdo. Jaspe, a pedra mais preciosa. Parte 4. No livro de História Natural de Plínio o Velho, que foi contemporâneo do apóstolo João, e que no livro 37 de sua História Natural falou das pedras preciosas, aqui, quando ele descreve o que trata no livro 37 da História Natural, ele faz diferenças e diz assim: o diamante ou anancita, Plínio, que é da época de João, chama de anancitas, o diamante dessa época, o diamante ou anancita, 6 classes e 2 remédios do diamante. Logo começa a descrever outras pedras, salto-me algumas, por exemplo, o ônix e suas classes, os carbúnculos, suas 12 classes, seus defeitos e provas, antraxiti, o sandastro, o sandaresto, a pedra lígnide, a calcedonia, a sarda, o topázio, a turquesa, o prásio, o jaspe egípcio, e o põe em uma lista distinta de diamante, mas ao diamante ele dá outro nome, anancita. Logo diz: o jaspe do Egito, que é uma variedade de jaspe, a pedra muloquítide, o jaspe, já não se chama egípcio, e suas 17 classes, ele fala de 17 classes de jaspe. Aqui neste livro de mineralogia que nos fala do jaspe, o jaspe se encontra entre os chamados tectosilicatos. A maioria das pedras preciosas estão conformadas de sílice, o que se chamam silicatos, com oxigênio, que são 2 elementos, os mais comuns do planeta, quer dizer, dos elementos que mais há por toda a Terra. Na crosta terrestre uma grande percentagem dela é de sílice, ou seja, o silício misturado com o oxigênio que formam o silicato, e esses silicatos submetidos a diferentes pressões, alguns com alumínio, outros com outros elementos, formam diferentes pedras preciosas. Essas pedras preciosas se agrupam por grupos. Entre as pedras preciosas aparece o grupo das que se chamam as pedras de quartzo, e entre as pedras de quartzo aparecem várias pedras. Por exemplo, aparece o que se chama a calcedonia, a ágata, o ônix, carniola, o jaspe, o heliotrópio, a pederneira, o sílex, a opala. Todas estas são pedras da variedade quartzo, inclusive o jacinto da Compostela e a ametista. Todas essas pedras são variedades de quartzo precioso, entre essas aparece o jaspe. O jaspe que hoje se conhece, embora haja 17 classes, é um jaspe que não é tão translúcido, mas da Nova Jerusalém se diz que era uma pedra muito preciosa, transparente como o cristal, quer dizer que o opaco se fez transparente, começou sendo opaca e chega a ser translúcida. Há algo curioso que tem uma variedade de jaspe, dessa variedade se diz aqui: o jaspe é calcedonia opaca, intensamente colorida. Quando tem cor verde com manchas de vermelho intenso. Esse jaspe é verde, mas quando tem umas manchas vermelhas, como quem diz, quando a pessoa é redimida, esse jaspe se converte em heliotrópio. O que quer dizer a palavra heliotrópio? Que se dirige para o Sol, que sempre está voltado para o Sol. Então o que quer dizer um jaspe heliotrópio? Quer dizer que sempre se volta para o Sol. O Sol figura Cristo, ele é chamado o Sol da Justiça. O apóstolo Pedro e a pedra de jaspe. Agora, Pedro, na lista dos 12 apóstolos, das 4 listas que tem dos 12 apóstolos, uma em Mateus, outra em Marcos, outra em Lucas, outra em Atos, em todas as 4 listas, o primeiro é sempre Pedro, então o primeiro alicerce ao qual corresponde a pedra de jaspe é Pedro, e olhemos justamente o que aconteceu com Pedro. Sabem como se chamava antes Pedro? Olhemos no Evangelho de João 1:40 e seguintes. Olhemos ali uma expressão do Senhor Jesus. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão. Notem que aqui primeiro chamou Simão, Pedro, porque já sabia toda a história posterior, já fala Simão Pedro, agora, este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que, traduzido, é o Cristo. E levou a Jesus. Notem, André trouxe seu irmão Pedro ao Senhor Jesus. E, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o que era nesse momento ele, filho de Jonas. Simão é convertido em uma pedra. Jonas tinha sido um grande profeta em Israel,
de tal maneira que as pessoas colocavam o nome de Jonas nos seus filhos, assim como os que hoje se chamam João. Hoje em dia o nome João é um nome comum. Há alguns sobrenomes que são muito comuns, como Rodrigues, como Gonzales, como Gomes. Você procura no diretório telefônico e há várias páginas do Rodrigues, várias páginas do Gomes. Assim era o nome Jonas e Simão, porque também vinha da tribo de Simeão, era um nome comum, ou seja, Pedro era um ser humano comum. Você é Simão, filho de Jonas, você será, eu sei o que vou fazer contigo, chamado Cefas, que quer dizer, Pedro, pedra. Ele era uma pessoa comum como Adão. Adão vem de Adama. Quando Deus disse: reúnam-se as águas debaixo da expansão em uma porção seca, chamou Deus ao seco terra, Eretz, e ao chão, Adama, e daí vem Adão. Adão vem de Adama, da poeira, assim nós no princípio, quando somos do mundo, somos como barro. Você é Simão, filho do Jonas, você é uma pessoa comum, um adamita a mais, mas será chamado Cefas ou Pedro, uma pedra. O Senhor converte o Simão no Cefas, assim como converteu o Jacó, que era um trapaceiro suplantador, em Israel, um príncipe com Deus. Essa transformação fez o Senhor, de Jacó a Israel, assim a fez de Simão a Cefas ou em Pedro, de um montão de barro, em uma pedra viva da casa de Deus. Logo, o que escreve Pedro? Vós também, como pedras vivas, 1 Pedro 2,5, ou seja, ele é uma pedra, e nós também somos pedras, mas ainda na era da igreja. Sim, somos pedras vivas, porque temos a vida do Senhor, nascemos de novo, somos filhos, somos filhas, temos a salvação, somos pedras vivas, mas em Apocalipse é mais que pedras vivas, são pedras preciosas. Uma coisa é ser um filho, e outra coisa é ser um filho transformado e configurado à imagem do Filho de Deus para refletir a glória de Deus. As pedras preciosas aparecem ao final. Ao princípio aparece o barro, depois as pedras, e ao final, essas pedras são preciosas. Assim diz Paulo. Se alguém edificar com ouro, com prata e com pedras preciosas, as pedras preciosas representam o trabalho do Espírito Santo em nossa vida, começando por ser pessoas comuns, mas somos trazidos ao Senhor, e o Senhor nos diz: você é agora Simão filho de Jonas, mas depois que eu trabalhar contigo será chamado Cefas, ou seja, uma pedra. De barro a pedra, e de pedra a jaspe. Agora, este Pedro está representado pelo jaspe, depois que o Senhor o tratou. O Senhor tratou tremendamente com o Pedro. Pedro era muito natural, ele confiava em suas próprias emoções eram como um elevador que subia e que baixava, como dizem em termos psiquiátricos. Ciclotímico, pois às vezes estava dizendo: Senhor, minha vida porei por ti, embora outros lhe neguem, eu nunca te negarei. Assim Pedro confiava no que ele sentia, e disse o Senhor: Pedro, de certo te digo que antes de que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E ele instava que não, que sua vida daria por ele, mas logo negou o Senhor, e teve que sair e arrepender-se profundamente. Aí era quando Pedro começava a conhecer quem era ele, que ele não era digno de confiança, que ele não podia confiar em seus sentimentos, nem nos bons sentimentos, porque quando ele usou os bons sentimentos para defender ao Senhor da cruz, Satanás o usou, de maneira que o Senhor disse: Aparta-te, Satanás, porque me és tropeço. Chamou de Satanás a Pedro, porque Satanás usou as boas intenções, agradáveis, emocionais do Pedro. Pedro confiou nele, então o Senhor lhe disse: É Simão, será Cefas. O Senhor teve que tratar o Pedro, e a Pedro teve que acontecer muitas coisas. Lá em Jerusalém houve a perseguição da igreja, e agarraram a Tiago e a Pedro, e mataram o Tiago, e Pedro pensaria que certamente ia morrer também. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo da pedra de jaspe, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.